Graça e paz. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Sim ou não? Sim. Tudo perfeito com vocês, sim ou não? Aí não, né? Maranata. Senhor, amém. Muito bem. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, muito obrigado porque mais uma vez estamos na Tua casa para Te adorar. Já cantamos, já ouvimos testemunho e agora a Tua palavra será aberta, Senhor. Amém. Toma conta de nós, tanto de mim como dos Teus filhos, porque somos irmãos queridos e queremos morar na eternidade. Dá-nos a Tua paz, conduz esse culto, esta mensagem é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Bem fácil. Primeiro livro da Bíblia, os primeiros capítulos, porque quem não conhece o início terá dificuldade no final. Do verso 1 ao verso 8 diz assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e formosas e tomaram para si mulheres, aqueles que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão como 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas eram continuamente o que, irmãos? Maus. E então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, prestem atenção nisso aqui. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Tem algumas versões, irmãos, que falam: porém, Noé encontrou graça nos olhos do Senhor. E automaticamente, Deus também encontrou graça em Noé. É triste quando a gente vê alguns relatos bíblicos, e é triste quando a gente vê esse relato de Gênesis, Deus dizendo que se arrependeu de ter criado o homem. Que coisa triste, não é? Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden para que eles fossem felizes e para que eles fossem justos e que eles vivessem eternamente. E acabamos de ler que a média idade era em torno de 900 anos. Já pensou?
quem ia viver eternamente, agora só viveria. Para a época isso era o comum de hoje. Hoje o que acontece? Nós, da nossa geração, do nosso tempo, quando alguém chega aos 100 anos, a gente se admira, né? Diz, nossa, viveu demais. Irmão Chico, está faltando só 20. Né, Chico? Está 20 com a saúde de ferro, juntando nós tudinho na saúde dele. Mas é assim, os filhos de Deus começaram a olhar as filhas dos homens. Estava certo, irmãos, isso? Deus preparou um povo para que eles se unissem entre eles. Em outras versões diz que os filhos de Deus acharam as filhas dos homens formosas e agora começaram a olhar elas com um outro olhar. Começaram a olhar para as filhas dos homens e no seu coração desejavam as filhas dos homens. E Deus do céu olhava essa situação e o coração de Deus se entristecia. Não tem como dar certo, preste atenção nisso, um relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, descendentes de quem? De Caim. Quem era Caim? Um dos primeiros moradores da terra. Ou se não, o terceiro, porque primeiro veio Caim ou Abel? Caim era o terceiro ser vivente do planeta Terra. Os seus pais os ensinavam, já falamos sobre isso, mas o coração de Caim era tremendamente desviado para as coisas não que se voltasse para Deus. Como pode dar certo um filho de Deus que quer morar no céu, casado com uma outra pessoa que não pensa no céu? Como pode? Esse é o risco que acontece. E por muitas e muitas vezes a gente vê pessoas dizendo, não, eu vou ganhar para mim e para Jesus. Dá certo? Não. Como é que dois pensamentos pode chegar a um denominador comum? Só uma ilustração. Como é que eu sou casado com a Nilda e eu puxo a Nilda numa palavra bem simples para a igreja, ela diz assim, eu não quero, eu quero ir para outro lugar. Como é que um casal, um vai para um lado e o outro vai para o outro? Como é que nós achamos? E a gente pensa assim, não, isso aí só foi no tempo de Noé. Não, está acontecendo hoje. Quantas e quantas vezes a gente vê esposas e esposos dentro da igreja dizendo, sabe meu Elias, ou sabe meu Chico, ou sabe Brandão, ou sabe Nildo, meu prazer que meu cônjuge estivesse comigo. Pode acontecer de você conquistar aquela pessoa para Jesus? Pode. Tem tantos exemplos. Acabamos de ver um exemplo aqui, né? E olha que a namorada dele não era coisa boa não, né? Mas Deus, queridos, Ele tem poder de transformar a vida das pessoas, dos humanos, se nós quisermos. Se a gente não quiser, Ele não força. Ou alguém acha que Deus força? Não tem como, porque é o Deus educado, é um Deus que nos deu livre-arbítrio. Deus não criou o ser humano para morrer, e sim para viver eternamente. Quando Ele colocou os nossos primeiros pais no Éden, no jardim do Éden, isso significa, quem lembra? O que significa Éden? Eu falei aqui, não lembro mais. Jardim das delícias. É uma delícia o céu, ou o Éden, perdão. Era bom para a gente estar vivendo ainda no Jardim das Delícias. Você viaja, você vai por aí, você procura ver lugares lindos e a gente fala, nossa, que lugar bacana. Será que ainda existe isso? Existe.
lugares que você se delicia. Eu mesmo tenho andado em alguns lugares que eu falo assim, meu filho, mas rapaz, que pena que Deus vai destruir tudo isso, né? Cada lugar lindo, fantástico, mas são lugares em que muitas vezes tem uma capa, mas são lugares contaminados pela presença do inimigo. Mas tem uma solução. Ainda há esperança para os moradores que vivem aqui. Nós vamos voltar a viver no Jardim das Delícias, porque o nosso Deus está chegando, Ele está muito próximo, Ele quer levar você de volta. E o interessante é que lá nós não vamos viver 100 anos, 120 anos, 900 anos. Vamos viver quanto tempo, Chico? Toda a eternidade. Desejar todas as nações. A senhora White fala que nós vamos viver a eternidade inteira e não vamos compreender o amor de Deus. Não é que vai ser só uma coisa, porque cada dia o nosso Deus vai se revelar para nós. E que se Ele não tivesse o poder de apagar a nossa mente terrena, Ele ia dizer: mas por que eu fiz isso? Mas por que eu fui aqui? Mas por que eu bebi isso? E Deus é um Deus de paciência. Deus está chegando para restaurar você, para levar você de novo para o Jardim das Delícias. Você por completo viverá eternamente. Acareci na graça de Deus. Deus é paciente. Ainda bem que o nosso Deus é paciente. Ainda bem que o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Ainda bem que quando nós erramos e nos voltamos para Ele, Ele está de braços abertos para nos receber. E a coisa mais bonita é quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele lança onde? Num cantinho ali onde você pediu, no seu quarto de guerra? Não, nas profundezas do mar. E a Bíblia diz que Ele não se lembra nunca mais. Só que nós temos uma mania de desenterrar pecados, de desenterrar desobediências, e voltamos para Deus novamente, e Ele diz: de novo, eu já te perdoei isso, mas por que você fez de novo? É por isso que a Bíblia diz que Ele é paciente. A Bíblia diz que Ele é longânimo em quê? Perdoar. Já pensou? Lembra-se de Pedro: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Não, 70 vezes 7, que dá quanto? 490 vezes. Eu conheci um amigo que ele dizia assim: Elias, toda vez que eu peco eu vou anotando. 1, 2, 3. Eu disse: por quê? Então parece que eu estava voando. Ele disse: não, porque né, até 490 ele me perdoa. Aí quando eu chegar nos 490 ele não vai perdoar, então eu também não vou pecar. Só que quando você vive uma vida de pecado, é fácil ou é difícil pecar? É fácil, porque você se acostumou no pecado, você se acostumou a desobedecer o Deus do céu. Mas Ele não é indiferente. Não é indiferente. Ele acompanha você. Ele sabe até onde você vai, que tipo de pecado você gosta. Eu lembro que na segunda-feira eu falei aqui que o inimigo, ele sabe o meu ponto fraco e o seu ponto fraco. Então nós temos que alimentar os nossos espíritos, as nossas palavras, as nossas ações, e nos fortalecer em quem? Em Cristo Jesus. Mas quando um dia voltar, vai destravar para sempre e viveremos com Ele por toda a eternidade. Amém. Que coisa maravilhosa é o nosso Deus. Ele é espetacular. Gente, eu estava revisando a mensagem hoje no finalzinho da tarde, e eu quero dizer a vocês: nós podemos comparar os antediluvianos com hoje? O que é que vocês acham? Será que podemos? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, achará fé na terra. E nós vamos estar muito pior do que os seres humanos antes do dilúvio. Que coisa terrível.
Nós hoje, infelizmente, não estou falando você, mas nós, os seres humanos, somos de uma geração praticamente perdida, porque alimentamos a voz do inimigo. Vocês querem ver uma coisa? Eu fui pesquisar uma estatística do ano passado, uma estatística de o que aconteceu no ano passado para o que está acontecendo hoje, nos dias de 2025. Vejam só, em 2024, 21 milhões sofreram algum tipo de violência. 21 milhões de habitantes. No Brasil, tá? Só no Brasil sofreram algum tipo de violência. Já pensou? E quantos milhões será que está acontecendo em 2025? Não precisa nem a gente ir atrás, porque a Bíblia diz que o mundo caminha para a sua própria destruição. Um dia, Deus olhou para a terra e disse: não dá mais. Ele destruiu a terra, mandou fogo do céu e desceu e consumiu todo mundo. Foi isso? Não. Ele enviou um dilúvio. O que era dilúvio, irmão? As pessoas nem sabiam o que era isso. Porque quando Noé pregava dizendo assim: vai vir uma grande enchente, muita chuva, eu acredito que as pessoas olhavam uns para os outros e diziam assim: mas o que é chuva? O que é dilúvio? Hoje a gente sabe muito bem o que é chuva, não sabe? Eu estava fazendo um projeto lá na casa que a gente mora, eu pedi para o rapaz fazer uma cobertura no quintal, e ele me deu algumas ideias. Ele disse: porque quando vier muita chuva, aí eu fiquei pensando: muita chuva em Caruaru? Tem muita chuva em Caruaru, irmão? Sim ou não? Sim. Quando chove, aqui faz muito tempo que eu estou falando aqui, quando chove muita chuva, é porque eu vim aqui do lago, a lagoa, né? Já tem o nome, lagoa, água. Então lá quando começa a chover, misericórdia. Eu já passei quase 4 dias dentro de casa sem poder sair de casa porque não parava a chuva. E esses dias eu passei quase uma semana aqui em Caruaru, porque eu não conseguia sair de casa porque ficava chuviscando. Veio a diferença. Aí Deus mandou uma grande chuva. E o que foi que a chuva fez? Inundou o mundo. Noé tinha construído um grande barco para assim salvar aqueles que quisessem ser salvos. Mas eles não reconheceram e não aceitaram o plano da salvação. Veja como está muito comparado com hoje. Deus mandou o arco-íris, e o arco-íris significa o quê? Que Deus jamais destruiria o mundo com água, mas Ele prometeu que vai dar cabo, vai destruir esse planeta com o quê, irmãos? Com fogo. Se você pudesse escolher, você queria ser destruído com água ou com fogo? O que é que vocês acham melhor? Eu não quero ser destruído. Eu quero ser salvo. Quem quer ser destruído aqui? Deixa eu ver as mãos. Só um tem assim que levantou a mão lá atrás. Ele não entende ainda. Nós devemos estar firmes em Cristo Jesus, para que quando Ele volte, a gente diga: esse é o Deus a quem a gente aguardar. Amém. Glória a Deus. Ele está muito próximo do mundo de voltar. Nós precisamos colocar isso na nossa cabecinha. Que não adianta a gente agora, como disse o Brandão várias vezes essa semana, fica cocheando entre dois pensamentos. Uma hora você é de Deus, outra hora você é do inimigo. Uma hora você quer servir a Deus, outra hora você não está nem aí para Deus. Nós temos que abrir os olhos, porque Jesus está voltando. Queira você ou não, Ele vai voltar, e Ele vai levar aqueles que forem fiéis. Amém. E os que não forem serão destruídos completamente, nunca mais voltarão a existir. Mas vamos para a estatística. 2.400 mulheres sofreram abuso sexual. Sabe em quanto tempo? Por hora no Brasil, 2.400 mulheres sofrem abuso sexual.
Ah, Elias é lá fora. Não, às vezes é dentro de casa, casada. Olha a estatística se nós não estamos parecidos com os antediluvianos. Os antediluvianos viviam homem com homem, mulher com mulher se relacionando. O que é que a gente vê hoje, irmãos? A mesma coisa. Se eu pudesse, tinha fechado os olhos de Nilda. Entende? Eu tinha fechado. A gente foi em Londrina, a gente foi no comércio. E quando eu parei, que eu olhei para o lado esquerdo, tinha dois rapazes se beijando. No meio da rua, irmão. E eu disse, misericórdia. Eu nunca tinha visto aquilo. Caramba, não está diferente, não. Não diga isso, Bisneto. Eu pensei que aqui não tinha isso. Pai Brandão, não está perdido, meu irmão. Sabe, queridos, lá em Londrina também tem um mercado que você chega lá, na primeira vez que eu cheguei, eu disse, o que será esse negócio? É homem ou é mulher? Sabe, o mundo caminha para a sua própria destruição. Naquele tempo, era o relacionamento de homens com homens, mulheres com mulheres, era tremendo. E a gente vê as coisas acontecerem. A Bíblia diz, quando vir essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está aqui. Próximo. Muito próximo. Conhece muito próximo que vocês imaginam. É muito próximo, é mais ou menos próximo. Ou você é daquele que diz, desde que meu pai e minha mãe me diziam, o irmão na igreja, o pastor pregava que Jesus ia voltar, eu já estou velho, caí nos carros e ele não voltou. Mas por que ele não voltou? Porque ele é longânimo em perdoar. Ele é insistente em querer que você volte a ele. Mas ele também é justo. Justiça. Quer ver um pouquinho mais da estatística? 1.450 feminicídios só o ano passado. O que é isso? Quem sabe o que é isso? Você sabe, né? Você é um rapaz de 20 anos. É assassinato de mulheres. Eu sou casado com a Francisca. Não, não é com você, fique tranquilo. Mas eu sou casado com a Francisca. Ela não quer mais de mim, então se ela não for minha, não será de mais ninguém. Eu não sei se vocês viram. Aqui em Caruaru, lá no meu bairro, eu digo que lá só mora gente chique. O camarada se separou da mulher e disse assim, você não vai ser minha então, minha filha. Você não é mais ninguém. Comprou um botijão de gasolina, entrou na casa, colocou fogo em tudo quanto foi lugar. Quando ele ligou o fósforo, aonde pegou a gasolina? Nele. Ele foi o primeiro a morrer. A mulher estava dentro de casa, colocou um lençol na menina e saiu. Ela morreu também no hospital. A menina se salvou. Mas quem era a mulher? Não era a esposa dele que estava lá naquele momento. Era uma pessoa conhecida da esposa e ela morreu. A esposa ficou viva e ele morreu. Veja a maldade do ser humano. Como é que nós podemos mensurar uma pessoa colocando gasolina no outro e dizendo assim, aqui comigo é assim. Irmãos, nós estamos muito parecidos com os antediluvianos. Nós vemos coisas na rua, irmãos, terríveis. Eu não sei, talvez eu e a vida a gente veja mais isso, porque a gente trabalha na rua. E todo dia quando eu vou sair para a rua, eu digo, Senhor, não deixa nem eu ver. Senhor, por favor, Senhor. A gente fica clamando, pedindo misericórdia a Deus. Tem aquele viaduto ali para entrar na Leão Dourado. Eu já conheço a criatura, ela vem com um bebezinho. Eu não sei se é dela, se ela pede emprestado de alguém. Mas ela leva o bichinho, só o quinto bichinho. Me ajuda a tirar um menino. Eu só penso, então vontade de pegar aquele menino e tirar aquele menino. Você sabe, mas eu não vou fazer, eu só fico pensando. Eu digo, Senhor, me dá paciência para eu ver isso, porque não dá. Não dá. A gente vê os jovens se destruindo. A média, irmãos, dos jovens hoje no Brasil não passa dos 16 anos. Não passa. A média daqueles que procuram fazer as coisas.
Eu estava vindo de Londrina com a Nilda e eu subi uma serra bem linda e veio um camarada com uma carreta daquelas enormes e veio se aproximando. E eu falei para ele, BUM! No fundo do meu carro. Eu parei, desci, ele olhou assim e disse: machucou o seu carro? Vocês imaginam o quê? Uma carreta de 9 eixos, que eu fiquei em pé na carreta. Eu sou muito alto, vocês sabem. Eu fiquei na altura do farol da carreta, aquele monstro. Ele me disse: eu tomei um remédio para a gripe e eu cochilei. Mas eu disse: que remédio para a gripe? O quê? Para de vai dormir, você vai matar alguém ou vai morrer. Eu tenho um irmão que tem 38 anos caminhoneiro. Ele disse: mano, não tem mais limite. Não tem. Pessoal, eu inocente, irmãos, porque às vezes a gente é inocente. E eu disse: o que é que vocês usam? Ele disse: eu não. Isso é uma farinhada triste. Cocaína. A cocaína, ela tira o sono. Ela vicia você. E ele me disse que tinha tomado um remédio para gripe, estava com sono. E eu desci e ele disse assim: eu machuquei seu carro. Eu digo: o meu não, mas olha o seu. Quebrou o farol. Quebrou o meu não. Sabe por quê? Sabe, não sabe? Deus estava de costas para o meu carro, protegendo a traseira. Mas também ele bateu no trailer. E no trailer tem uma barra de ferro assim. Não quebrou nem a lanterna do trailer. Depois cheguei em casa, com o tempo foi ele, e não só um pouquinho. O dele rachou o para-choque, pegou o farol. E aí o amigo que vinha da mesma empresa disse: vamos embora. Passou os dois bem meio, não, Deus te acompanha. Deus acompanha, irmãos, aqueles que desobedecem a Ele, sim ou não? Sim. Sim. Tem que dizer sim, porque Deus não é negativo. Mesmo que você se desvie nos caminhos do Senhor, Ele dá a oportunidade. Olha outra estatística aqui, ó. 35.360 homicídios só no ano passado. É muita gente. É muita gente. Sabe quantos por dia? 97 assassinatos por dia. Só no Brasil. Eu acho que só em Maceió dá quase a metade disso. E é o lugar que mata a gente. Eu morei em Maceió, num bairro chamado Clima Bom, irmãos. De bom só tinha o nome. Nem a polícia entrava lá em certos lugares. São estatísticas do ano passado. Esse ano já piorou. Olha outra coisa aqui, ó. 185 estupros por dia. Sai, esse é pouco, é mesmo. Eu lembro que antigamente, no tempo dos meus pais, no tempo da irmã dos netos, não tinha violência 4 vezes por dia, quando eles eram jovens. A minha mãe vendia na feira e mandava fazer cobrança de sábado no lugar lá. E eu chegava, eu vim buscar o dinheiro da dona Carmela. Irmão, meu bolso estava tufado esse dia. Ela tinha 620 clientes na caderneta, tudo de fiado. Até nisso mudou. Quem vem de fiado, vai para frente ou vai para trás? E aí você chega a uma mercearia e ainda tem aquelas cadernetas dessa grossura. Tem um irmão lá no Espírito Santo que ele tem. Ele disse: irmão, aqui o povo paga, porque se não pagar eu vou atrás. Eu fiquei muito bravo, né? Sabe, queridos? Ele está muito bravo, não assim. Ele está muito com raiva de Jesus. Se vinga em Jesus? Não, ele vinga dos filhos de Jesus. Olha a última estatística. Estamos normalizando o mal. Como assim? Acontecem as coisas e a gente fala uns com os outros. Infelizmente, eu já falei isso algumas vezes. É normal. É assim mesmo. Parece que a gente está vendo que a gente está se acostumando com a violência. Queridos, Jesus está muito próximo de voltar. Amém. E ai daqueles que, quando Jesus estiver nos últimos instantes dessa terra, estejam parecidos com os antediluvianos. Vão perecer, não nas águas, mas vão perecer na destruição final. Pesquisem. Na volta de Jesus,
vai vir fogo do céu, do mar. Os vulcões vão entrar em erupção. Será uma destruição tremenda. O fogo vai lamber a terra. É terrível, mas vai acontecer. Sabe? Quando eu era jovem ainda, eu morava em Maceió. Meus pais se mudaram para uma cidadezinha, não sei se alguém aqui conhece, um lugar pequeno chamado Satuba. Eu até brinco com a minha família, vocês precisam conhecer Satuba. É mesmo, o que é que tem lá? Eu digo, lá tem eu já disse, tem. Não tem nada. Cidadezinha pequena. Eu acho que se eu voltar lá, está do mesmo jeito que quando eu saí. Eu saí lá com 16 anos, mais ou menos. E do lado tinha a igreja adventista, que o meu pai foi quem fundou essa igreja. Ele deu estudo para um casal, irmão Marinho e a irmã Maria, e eles disseram: onde é que a gente vai construir uma igreja? Porque a gente não tem dinheiro. Não era do tempo de Chico. E Chico começou a igreja, terminou. Não tinha como construir a igreja. Eu disse: meu amigo, a minha casa é muito grande, porque ele tinha alguns filhos casados, foram embora. Ficou 2 quartos na esquina da rua. Ele disse: vamos desmanchar aqui e fazer a igreja. E a igreja tinha 7 membros, 9 membros. Meu pai, minha mãe, eu, meus 4 irmãos e esse casal. E o irmão desse rapaz da casa, o irmão Luiz, se converteu também, porque meu pai pregou o evangelho e ele aceitou Jesus como seu salvador. Só que ele tinha uma filha. Vocês lembram do Fantástico? Que tinha aquelas mulheres que surgiam do mar, da água, assim, aquelas dançarinas. A filha dele era ali, no Fantástico. E as mulheres que eram ali, irmãos, eram feias ou bonitas? Bonitas, né? Você olhava assim, parecia uma escultura. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer uma mulher assim. E as meninas lá do Satuba, as moças, as mulheres, eram aquelas mulherzinhas assim, elas eram feias, irmão, mas eram mal cuidadas. Porque tem um amigo que diz assim, que não existe mulher feia, existe mulher que não vai com o cartão do marido no shopping. Eita, que comparação, né? E quando a Eliane, a filha de irmão Luiz, chegou, todo mundo: uau! Lembram-se que Satanás não dá para você um caixão, mas ele dá uma cama bonita para você deitar. Que tipo de cama ele apresenta para você? E ela era muito bonita, e ela não me conhecia. Quando eu apareci, ela: bom dia, garotão. Eu digo: eu quero lá saber de você, rapaz. E ela dizia: o que será que eu coloco aqui? Ela abriu uma portinha para botar alguma coisa para vender. Eu digo: eu não sei, mas eu não queria muita conversa com ela. Aí ela disse: ô Elias, eu já sei o que eu vou colocar aqui. Isso aqui é um caldo de cana. Porque tem esse povo aí na cidade, ali na praça, um caldo de cana geladinho, um pãozinho doce, é muito bom. Eu digo: coloque. Eu nunca vi na minha vida um caldo de cana tão frequentado. Mas os homens não iam para lá para tomar caldo de cana, iam para lá para ver a Eliane. E ela fazia questão de dizer: eu era garota do Fantástico, dançarina. E quando ela ia atender os rapazes, ela ia com um vestidão bem longo. Era isso? Não. Porque Satanás não dá a caixinha, ele dá a cama para você deitar. E daquela cama ele vira um ninho. E ela botava um shortinho, um pequenininho assim. E meu pai era mais tranquilo, mas minha mãe disse: no dia que eu pegar você olhando para Eliane, você vai levar uma surra. Porque agora está doce. Eu vou ter que sair de
E um dia, assim, a gente menos esperar, ele estava namorando com um rapaz, aí no outro dia estava namorando com outro, aí no outro dia estava com outro, no outro dia estava com outro. E um dia, a gente estava em casa, e eu vi um barulho assim. Olhei um caminhão descendo um camarada bonitão. Eu digo, agora Eliane pelo menos está namorando com um bonito. Com um bonito, com uma mulher bonita, está tudo certo. E ele quase não falava. Ele era mineirinho, sabe? Mineirinho fala pouco. E quando foi um dia, nós estávamos descendo, estávamos recebendo dinheiro lá do que a minha mãe vendia, estávamos descendo, e eu falei, eu não acredito, meu pai. Ele disse que foi, digo, é Eliane. Aonde, menino? Na beira da pista, saiu dentro do mato com um camarada, mano. Ele disse, não é possível. Eu disse, é possível. Não sei, não tem a música, não sei quando, não sei como. Não fui eu, nem foi ninguém da minha família que foi lá falar para ele. E um dia nós acordamos, lembro como hoje, dia de domingo cedo, ele estava chorando, subindo no caminhão, com a mala. Se antes ele tinha engravidado, ela tinha tido uma menininha linda, menina. A menina tinha 1 ano e pouco, e ela disse, vai embora. E ele falava para todo mundo ouvir, por favor, Eliane, eu te perdoo. Só foi uma traição, isso eu esqueço, vamos viver, que é a nossa filha. Ela disse, vai embora. Não quero você aqui. Muito bem, passou um tempo. Ela conheceu outro camarada, policial. Olha onde ela foi se meter. Irmão Luiz disse, irmãos, vamos lá pela Eliane, para ela vir congregar com a gente. A Eliane estava congregando com quem, irmãos? Com filhos das trevas, descendente de Caim. É, irmão, descendente de Caim. Porque os descendentes de Caim, eles procuram fazer as coisas tudo contrário à vontade de Deus. Ainda bem, louvado seja o Senhor, que você não é descendente de Caim. Amém. Você é descendente de quem? De Abel. Linhagem do povo que vai para o céu. E aí Eliane começou a viver com aquele rapaz, eu lembro dele, um homem fortão, alto. A menininha já estava crescidinha, ele disse assim, brigando com ela, a gente ouviu na nossa casa. Se você me trair, eu mato você. Policial, acostumado na vida do crime. E ela disse, que nada, você me mata nada, e outra coisa, eu não vou lhe trair, porque você é o homem da minha vida. E um dia, ele chegou em casa, quando ele abriu a porta, de manhã cedo, a Eliane estava com outro homem dentro de casa. Ele se acordou do revólver e disse, eu não disse que eu lhe matava? Pau, deu 5 tiros na Eliane. E saiu andando, irmão. Fechou a porta. Porque na concepção dele, ele dizia assim, faça o que eu quero, ninguém me prende. Saiu andando, foi embora, a gente ouviu os disparos, meu pai correu. Chegou lá, ela estava no chão, muito sangue. E a bebezinha em cima, dizendo assim, mamãe. Satanás não dá o caixão, mas ele dá a cama para você deitar. Ele foi embora. Aquele rapaz nunca foi preso. Não sei o que acontecia. Porque assim como Deus protege os seus, Satanás também protege os seus. E nós temos que estar atentos, temos que colocar isso na nossa cabecinha. Porque a gente muitas vezes fica brincando com o perigo. Não brinque com Satanás, porque ele nunca deixa de ser Satanás. Mas se apegue a Jesus. Esse é o outro lado da moeda. Quando você se apega e faz a vontade de Satanás, você corre risco de morte. Mas Jesus veio e morreu a morte de cruz para nos dar a esperança de um dia subirmos e morarmos com Ele na eternidade. Eu sei que são histórias que mexem com a gente. Essa semana toda Deus tem usado o Candão para mostrar, infelizmente, coisas que Ele fez que não foi legal, mas que infelizmente Ele abandonou.
Pode ser. do Senhor. Será que tem tempo? Alguns dá tempo, outros não. Aí anda com a vida toda pela frente, 30 e poucos anos. Ouviu a voz do inimigo, o inimigo providenciou alguém que servia a ele também para dar fim na vida dela. A nossa vida vai findar, sabe disso? Mas vai findar nesse mundo, porque daqui a algum tempo nós vamos ser arrebatados, subiremos para a eternidade e de lá não sairemos nunca mais. Amém. Eu gosto do verso que diz assim: que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Porque sabe, queridos, nós vamos sentir falta de pessoas lá no céu. E quem sabe a gente vai perguntar: por que tu está aqui? Vem cá que eu vou te mostrar as oportunidades que eu tenho. Não brinquemos com as oportunidades de Deus. Ele é fiel e justo, mas Ele também é justiça. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que nos dê a paz. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você. Não desista de Jesus. Não desista. Ele tem algo muito melhor para você. Hoje, amanhã e sempre. Vamos cantar?